Olá, boa tarde, gente. Vamos falar agora conversar um pouquinho sobre a aminorex prematura. Vocês estão ouvindo aí? Eu consegui deixar o chat aberto. Se estiverem me ouvindo bem, alguém escreve do lado aqui para eu poder ver. Sim, ok. Obrigado. Vamos lá então, gente. Nós vamos falar, dar continuidade à nossa aula sobre patologia de líquido amniótico. Nós vamos falar sobre aminorex prematura. Então, o que é aminorex prematura, por definição? Vou pular. O conceito de ruptura prematura de membranas é a ruptura prematura das membranas amnióticas espontânea antes do início de trabalho de parto, acima de 20 semanas. Então, quando se rompe a bolsa, a gente diz que é amniorrex prematura e sem estar em trabalho de parto ou 1 hora antes de trabalho de parto, com escoamento ou com perda de líquido relatado às vezes pela paciente, às vezes a paciente nem percebe muito, né? Então, ela é dita pré-termo quando ocorre antes de 37 semanas. Por quê? Porque não está a termo. 36 semanas e 6 dias é pré-termo, uma gestação pré-termo. E o que é período de latência? O período de latência é aquele decorrido entre o período da ruptura prematura das membranas e o início do trabalho de parto. Então, se a bolsa rompeu, por exemplo, meio-dia, eu vou ter um período de latência até entrar em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto às 19 horas, por exemplo. Esse período de 12 horas até as 19 horas, quando entra em trabalho de parto, é chamado de período de latência. Tá? A incidência, em torno de 8 a 10% das gestações, evoluem com ruptura prematura de membranas. No caso de parto pré-termo, ou seja, aquelas que ocorrem com menor que 37 semanas, ou seja, 36 semanas e 6 dias, em torno de 3% das gestações. E esses 3% são responsáveis por 30% dos partos pré-termos. Então, toda vez que rompeu a bolsa pré-termo, 30% vai evoluir com ruptura prematura de membranas, a incidência em torno de 3%, de 30%. São 3% das gestações que evoluem com 30% de parto prematuro. Tem risco, sim, tem risco para infecção intrauterina. Vocês sabem que a bolsa amniótica protege, né? Vocês veem a foto ali, uma bolsa aí embaixo, ruptura prematura, RPM. Tem uma foto, tem o canal cervical, o líquido escorrendo. Então, ali tinha uma bolsa que rompeu. A finalidade da bolsa é proteger contra a ascensão de micro-organismos, que o micro-organismo penetre, né, na cavidade uterina, ou ascenda a cavidade uterina, micro-organismos da própria flora da paciente, ou que não seja da flora, seja alguma contaminação, alguma flora exógena dessa paciente, e que leve a uma infecção ascendente. E essa infecção intrauterina pode levar a uma endometrite, causando uma infecção no endométrio, um processo inflamatório no endométrio. Pode contaminar o líquido amniótico, levando uma chamada corioamnionite, o líquido fica purulento. E também pode contaminar o feto. O feto aspira, deglute o líquido amniótico, parte dele, como vocês sabem, entra pelo pulmão. E esse líquido amniótico, já contaminado com uma determinada bactéria, pode causar uma pneumonia nesse feto, em consequência de uma ruptura prematura. Porque rompeu o bolso antes de entrar em trabalho de parto e a bactéria ascendeu e acabou levando a uma pneumonia nesse feto. E já vai nascer com infecção, né? Por exemplo. E ainda, se eu escoei o líquido, se eu perdi líquido, dependendo do volume de líquido perdido, eu vou ter uma oligodramina, eu vou ter compressão de cordão. Essa compressão de cordão pode levar a um sofrimento fetal, né? A gente aprendeu isso cedo, por compressão. Aí o feto vai fazer uma hipoxia, uma asfixia, vai faltar oxigênio em consequência da compressão de cordão. Ele vai fazer uma taquicardia compensatória, uma taquicardia geralmente acima de 180, 160, acima de 160, mas geralmente em torno de 170, 180, a gente diz que é uma taquicardia sustentada, né? Quando a gente vê isso, é uma cardiotografia. E, além disso, se rompe as bolsas, as membranas, eu falei para vocês de uma aula de manhã sobre oligodramina,
essa ruptura vai fazer com que aquela distensão, que ele involua rápido. E aquela perda de líquido, que houve uma involução do volume uterino, pode fazer com que a placenta descole. Então, eu posso ter um descolamento prematuro de placenta. E ainda a infecção neonatal, que eu acabei de dizer, contaminação do líquido amniótico, feto deglute, parte vai para o pulmão, parte vai para o intestino, e esse líquido leva a uma infecção, às vezes até septicemia neonatal. Tem grande morbidade no parto pré-termo, ou seja, aquele que não está com 37 semanas, menor que 37 semanas. Grande tendência, sendo da angústia respiratória, se ele é pré-termo, ele não está pronto ainda para nascer, o pulmão ainda não desenvolveu adequadamente. E ainda, grande risco de enterocolite necrotizante pela imaturidade do sistema imunológico desse feto, né? Não vai estar pronto ainda para nascer. E, além disso, pelo próprio risco de infecção. E hemorragia intraventricular. Para prevenir hemorragia interventricular, caso ocorra uma ruptura prematura de membrana para proteger o sistema nervoso do feto, pode sim fazer sulfato de magnésio. Mas se faz sulfato de magnésio, por exemplo, se entrar em trabalho de parto com 31 semanas, a gente faz até 32 semanas de sulfato de magnésio como fator neuroprotetor para evitar hemorragia intravascular. Tá? A clínica. A paciente refere deslúvio abundante. O que é isso? Ela relata que está perdendo líquido. 90% a gente usa um exame especular, né? Que é estéreo, pode ser aquele de alumínio ou aquele de plástico, que é descartável. Você pode, quando você passa o espéculo, você faz uma asepsia na paciente e observa o líquido amniótico escoando, né? Ou saindo pelo orifício do canal cervical. No caso de amniorrex prematura, a gente evita toques repetidos. Porque o toque, se tiver alguma bactéria ali, se a paciente tiver, por exemplo, uma vaginose, uma Escherichia coli, enfim, qualquer outra bactéria no canal cervical ou no canal vaginal, quando você faz toque, você vai estar mobilizando, você vai estar levando ainda mais bactéria ascendente em direção à cavidade amniótica, você vai colonizar e pode colonizar por essa bactéria, agravando ainda mais o quadro. Essa bolsa aminocoreal aí, o que é bolsa aminocoreal? A gente falou que ela é formada por duas membranas, pelo córion e pelo âmnion. O âmnion, lembra que é contato com o líquido amniótico, é a parte mais interna da bolsa. Então, âmnion e córion é a parte mais estéreo. Agora, o que é coriorrex? Coriorrex é uma ruptura alta. Às vezes o paciente fala que perdeu o líquido, você examina, você não consegue ver. É uma ruptura alta. Rompeu próximo ao fundo do útero, por exemplo, e ele escoou entre a parede do útero e saiu pelo canal vaginal. Você olha pelo canal cervical, você vê, às vezes, é difícil de perceber, às vezes. Mas pode ser uma ruptura, uma fissura alta de membranas, chamada de coriorrex. Rompeu uma das membranas, ficou entre uma e outra e acabou escorrendo, mas é como se fosse bem pequenininho, diferente da ruptura daquela que a gente percebe a saída volumosa de líquido amniótico. Na verdade, evita toque, exame especular e dá sequência propedêutica na dúvida. Tá? Os exames laboratoriais, então, na dúvida, se eu tiver, por acaso, perdeu o líquido, fiz a palpação, o útero está menor que realmente que esperado para a idade gestacional, eu não sei se é um PIG, se é um crescimento intrauterino, se realmente o paciente está dizendo que perdeu o líquido. Então, a gente vai avaliar, se já aprenderam na aula de manhã, como é que avalia, né? Se vocês forem fazer ultrassom, vai avaliar nos 4 bolsões. Geralmente, a gente pede para o sonografista, ele vai avaliar o volume de líquido amniótico para a gente e vai dizer se está normal ou se eu tenho uma oligudramia, se a paciente realmente perdeu o líquido, eu vou saber. 50% dos casos, o ultrassom evidencia oligudramia quando a paciente relata, né? O diagnóstico diferencial pode ser feito por doença renal fetal ou por insuficiência placentária, feito através de ultrassonografia, tá? Eu pedi ultrassom para avaliar meu líquido amniótico, 50% avaliou óligo. E ainda ele avaliou doença renal fetal, o rim não está produzindo direito o líquido, está com pouco líquido, ou ainda a placenta está insuficiente, uma insuficiência placentária. Lembrar que a amniorrex prematura é aguda, e é um quadro agudo, e a insuficiência placentária é um quadro crônico. Já a cristalização do líquido vaginal é aquele que a gente colhe o líquido
né, que vocês já devem ter visto lá no hospital. O pessoal, uma grande maioria que acompanha a gente já viu, quem acompanhou. É a residente colhendo líquido amniótico ou material de fundo de saco posterior do canal cervical, colocando numa lâmina, flambando e levando para o laboratório. E visto em microscopia ótica. O que se vê nessa cristalização é folha de samambaia, característica de líquido amniótico, fechou o diagnóstico, né? Tem folha de samambaia, cristalizou o líquido amniótico que eu colhi, então tem folha de samambaia, sim, é bolsa rota. Então, a cristalização do líquido que sai pelo canal vaginal. Esse papel de nitrazina, aí eu vou avaliar o pH. É igual aquelas fitinhas para exame de urina, que se avalia pH em laboratório, se alguém deve ter visto alguma vez. Vem um tubinho, e o tubinho tem várias cores e vem marcando pH. Branco, laranja, amarelo, verde e azul. Então, esse papel de nitrazina, ele é impregnado nessa fitinha, e a gente molha lá na secreção vaginal. O pH vaginal é de 3,8 a 4,2, mas aí eu molhei a fitinha lá com papel de nitrazina e eu vou comparar depois o pH naquele meu padrão. É como se eu tivesse, assim, dois tubos. Esse é verde, esse é rosa. Esse pH é 6,5 ou 7. Esse pH aqui é 5. Aí eu vou comparar lá no meu tubo. Se o pH estiver próximo a verde, ele está 7. 7, 7,5 é um pH alcalino, é líquido amniótico. Eu falei que isso aqui é 4,5, no máximo 5. Não, então não é líquido. Eu sei que é alcalino, tem que estar em torno de 6,5, 7. Né? Então, azul, 6,5, é ruptura prematura, acima de 6,5. Ou está verde, 7, 7,5. Então ficou verde, coloriu. Eu comparei com o meu padrão lá, realmente é ruptura de líquido amniótico. Então, eu faço isso através do papel de nitrazina. Existem outras formas, a gente vê também como a gente vai ver adiante. Acho que não tem, deve estar para frente, o slide tem ordem errada, vocês me desculpem. O que é coriamnionites? Eu falei que pode ocorrer sim a infecção ascendente, né, dos micro-organismos em relação ou em direção ao... peraí, pulou sozinho? Oh, meu Deus. Sempre faz isso. Não voltou certo. Então, a infecção intramniótica, infecção das membranas fetais, que ocorre antes do parto ou ainda durante o parto, em consequência da ascendência de micro-organismos, como vocês estão vendo nas setas, né? Ao lado direito, micro-organismo ascendendo pelo canal cervical em direção ao feto, em direção ao endométrio, em direção ao ouvido do feto, ao pulmão do feto, enfim, contaminando o feto, contaminando as membranas e contaminando o útero, levando a uma coriamnionites. Esse líquido amniótico, muitas vezes ele pode ficar de aspecto meio que amarelado, meio que purulento, né? A incidência no termo de coriamnionites é de torno de 1 a 5%, e no pré-termo é de maior risco, porque às vezes tem um período de latência maior. Tenta-se fazer maturação pulmonar visando prevenir a maturidade, e a gente aguarda um pouquinho, né, até chegar um pouquinho mais próximo de 34 semanas. Por exemplo, se tiver 30 semanas, a gente tenta aguardar, acompanhando, né, com os exames que a gente vai ver quais são, e com isso eu tenho maior probabilidade, maior risco de infecção intramniótica. Como vocês sabem, a infecção é ascendente, oriunda da própria flora vaginal normal, né? Às vezes tem Escherichia coli, Streptococcus. O principal é o grupo B. A gente faz pesquisa assim com Streptococcus grupo B. A gente vai ver, acho que tem posteriormente, se a gente ver, eu vou falar sobre Streptococcus grupo B. E os fatores de risco para uma coriamnionites, sim, são ruptura prematura de membrana, trabalho de parto prematuro com bolsa rota e parto prolongado com bolsa rota maior que 24 horas. Vocês vão muitas vezes fazer obstetrícia e vão fazer parto de mulheres que estão com bolsa rota há 2 dias. E a pediatra vai perguntar para vocês, vem cá, tá de bolsa rota há quanto tempo? Porque ela vai te perguntar, como é que tá aí? Você fala assim, não, ela está com 37 semanas, ficou em casa perdendo líquido, segundo ela, há 2 dias, segundo a paciente.
há 2 dias, já pedi alguns exames para a gente ver, mas realmente está de bolsa rota e está evoluindo para parte normal, ou que seja para cesariana. 2 dias? 2 dias. E tem risco, então, de infecção, sim. Então, o maior risco de infecção é a partir de 18 horas de bolsa rota ou de amniorrex prematuro. Então, o pediatra fica meio que preocupado, né? Fica olhando para você assim, e agora, o que eu vou fazer, né? Mas vai dar sempre o jeito dele lá e vai resolver. No quadro de coriamionite, geralmente o paciente tem febre maior que 38 graus Celsius, pode evoluir sim com taquicardia materna e fetal. O útero, a palpação é doloroso e o líquido amniótico é purulento. Eu operei 2, 3 semanas atrás, eu tenho as fotos, não dá para colocar aqui porque eu não tenho os direitos, né? É de uma paciente do hospital, nosso hospital lá, e ela dizia que não sabia que estava grávida, pesando 150 quilos, com pressão de 22,11, no risco de fazer um edema agudo de pulmão, e disse que não sabia que estava grávida, eu pedi um beta-HCG, deu positivo, pedi um grama PCR totalmente alterados, rompi a bolsa, líquido purulento, tentei induzir, mas não dava, eu fiquei com medo de fazer um edema agudo de pulmão, embora eu tenha feito a medicação correta para prevenir edema agudo de pulmão, em consequência da hipertensão, 22,11 de pressão, nós operamos a paciente. E o quadro, nesses casos, melhor é a indução, só que ela foi operada em consequência da hipertensão. Estava com 22,11, eu fiquei com medo, né, preocupado em ela fazer edema agudo de pulmão e a óbito na enfermaria, não tinha como tirar. Então, edema agudo de pulmão, como é que vai tirar? O paciente de 150 quilos do edema agudo de pulmão, que eu poderia evitar retirando o feto. Fiz esquema tríplice de antibiótico terapia e retirei o feto morto, soltando pedaço de 3 quilos. Um pedaço é jeito de falar, gente. Desculpa, estava soltando pele, aquela pele descamativa, né? E um feto viável de 3,4 kg. Mas evoluiu bem, o paciente ficou internado e o líquido era purulento, tinha uma corioamnioniite. Quando ela tem posteriormente, né, pode ter uma morbidade materna por uma bacteriúria, uma infecção urinária associada, infecção de parede pós-cesárea, com deiscência e abscesso de parede. E para o feto, caso ele nasça ou sobreviva, né, pneumonia, por aspiração desse conteúdo muco purulento, meningite, sepsis neonatal, síndrome angústia respiratório, enterocolite necrotizante, hemorragia interventricular na prematuridade, né, em consequência da sua própria prematuridade. A etiologia, por que rompe a bolsa? Pode ser infecção ou inflamação. O que acontece? Ali no canal cervical, nessa região tem esse monte de setinha aí, se tiver uma vaginose e algumas bactérias aí colonizando essa região, essas bactérias produzem enzimas proteolíticas. Que essas enzimas proteolíticas são infectantes e elas levam um processo inflamatório e o enfraquecimento da membrana amniótica. Se enfraquece a membrana amniótica em consequência de uma inflamação por essa infecção, por essa vaginose, eu tenho uma posterior ruptura. E os fatores envolvidos são interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa. Mas quem é que causa, quem faz produzir isso tudo? Primeira bactéria que causa, ou que faz um aumento de enzima proteolítica. Depois vem um organismo na tentativa de se proteger da infecção, com macrófago, uma migração de polimorfo nuclear, né, com os neutrófilos, que tentam proteger o organismo. E realiza um processo inflamatório local e gera esses fatores aí que vocês estão vendo, interleucina 1, 6 e fator de necrose tumoral alfa, principalmente, que vai fazer com que haja a ruptura. Então, se eu fiz um processo inflamatório em consequência de uma infecção ascendente, eu tenho diminuição do colágeno no córion, que é a membrana mais externa da bolsa. Se eu tenho uma diminuição de colágeno no córion, eu vou ter um enfraquecimento. Líquido purulento, eu consigo ver isso no ultrassom. Se você tiver ali um diagnóstico de líquido purulento, geralmente você tem um hemograma alterado, um PCR alterado. O ultrassonografista, ele vai olhar a presença de grumo e falar, esse líquido está com um grumo maior do que eu esperava, está mais espesso. Ou quase nem vai ter líquido, ele não vai poder te afirmar 100% que isso que você está vendo
é uma secreção purulenta porque o volume vai estar diminuído, em consequência da própria bolsa rota. Agora, se ela tiver uma coreorex, uma ruptura alta, ele vai falar assim, bom, o líquido deu normal, o que ela pode ter por estar perdendo, você fez a cristalização, deu positivo, é uma coreorex, uma ruptura alta. Agora, dificilmente ele vai te afirmar se o líquido está purulento. Eu nunca vi em ultrassonografia que a gente tenha pedido o ultrassonografista dar laudo de muco líquido amniótico purulento. O que ele pode fazer, ou que pode ser visto, né? Ele fala assim, ó, tem pus aí, tem sinal de Spalding, que é a cavalgamento, quando o feto morre, os ossos do crânio acavalgam, ele consegue ver isso no ultrassom, ele fala assim, ó, parece que tem pus aí, tem coreamnionites. Tem acavalgamento de ossos do crânio. O feto está morto, não tem BCF, provavelmente em consequência de uma bolsa rota de coreamnionites, porque o paciente já disse. Então tem infecção, tem coreamnionites, mas o pus ou líquido amniótico purulento, eu não vi ninguém colocar assim, líquido amniótico purulento em laudo de ultrassonografia até hoje, tá? Realmente eu não sei te dizer se dá para ver, mas creio que não. O que ele coloca é que o feto está morto, tem pouco líquido, provavelmente sim. Ele vai conversar com você, vai te ligar, vai falar com você, ó, acho que tem uma coreamnionites aí, tem? Eu falei, você vai ter os seus exames laboratoriais que estarão alterados, sim, tem que intervir, ou você induz, faz antibiótico terapia, e dependendo da situação, você tem que operar o paciente, se as condições assim determinarem. Você vai estar assim, responsável pelo seu paciente, então naquele momento a decisão passa a ser sua, sabendo que o feto, por exemplo, se foi a óbito, né, por coreamnionites, ele vai, tem sinal de Spalding, você consegue ver isso no raio-x e consegue ver sinal de Spalding no ultrassom. Cavalgamento de ossos do crânio, líquido escasso, provavelmente purulento. Mas ele não coloca isso no laudo, não, ele vai te ligar e falar isso para você. Tá? E coloca que o líquido está escasso. A gente abre, a gente vê que tem, sim, secreção de cor amarelada, sugerindo coreamnionites. Além disso, esse processo inflamatório diminui o colágeno, enfraquecendo o âmnion, levando, que é a membrana mais externa, levando a ruptura da parte externa. Aí vai sobrar o core. Se eu romper a parte externa, que é o core, vai ficar o âmnion. Consequentemente, com a diminuição do fosfatidil tá faltando um I, ó, inositol, tá certo. Fosfatidil e inositol das membranas, eu vou enfraquecer a parte do âmnion e eu vou levar à ruptura. Então, essa é a etiopatologia da ruptura prematuras. Na maioria das vezes, o fator principal é infeccioso. Mas eu posso ter por polidramnia, por consequência de uma pressão elevada, tá? E aí é outra coisa que a gente falou de manhã. Então, se eu tenho uma pressão elevada, eu posso romper, posso ter trabalho de parto prematuro, enfim, tem várias outras coisas que são diferentes disso que a gente está falando agora. Mas a fisiopatologia da ruptura prematura, a principal é infecciosa, é inflamatória. Um fator de risco também importante, acho que não tem nos slides aí, que pode levar a trabalho de parto prematuro e ruptura prematura de membranas, é infecção urinária de repetição, principalmente por Escherichia coli. Então, pode sim ter ruptura prematura em consequência de infecção urinária de repetição e trabalho de parto prematuro, principalmente por Escherichia coli. Como eu falei para vocês, a queixa principal é perda súbita de líquido, né? Claro ou amarelado, que escorre pelas pernas da paciente em grande quantidade, molha a roupa e habitualmente é indolor, porque não está em trabalho de parto ainda. E aí, o exame físico, em 80% dos casos, você consegue fechar o diagnóstico, né? Pelo exame físico e pela clínica da paciente. Você consegue ver que a paciente está, às vezes, chega toda molhada. A gente percebe, ele tem um cheiro característico, um odor característico, que os alunos mais novos conseguem sentir ainda. A gente que já está mais velho, igual estou passando, né? Uma certa idade, então eu já não consigo sentir mais o cheiro de líquido amniótico pelo tempo que eu trabalho com isso. Então o nariz, acho que acostumou com o olfato e a não ser que tenha infecção, aí sim, a gente sabe que tem cheiro de anaeróbio, alguma outra coisa, e tudo bem, a gente consegue sentir. Mas cheiro de líquido amniótico eu não consigo sentir mais, nem em cirurgia, nem em parto normal. Mas antigamente eu sentia. Tem cheiro de água sanitária, água de lavadeira, e tem outros nomes aí que pode sugerir o cheiro do líquido amniótico, né? Como é que eu faço diagnóstico, então, clínico? Eu não vi, né? Ela falou que estava perdendo, mas eu não vi, não estava molhando a roupa, não estava escorrendo. Vou passar um exame especular e eu vou observar se tem saída de líquido pelo canal cervical ou pelo fundo de saco.
Vou mobilizar, vou botar a mão no abdômen da paciente, vou empurrar, e vou mobilizar o polo fetal, a apresentação fetal, vou movimentar para ver se escoa líquido pelo canal cervical, caso eu coloque o espéculo eu não consiga ver. O nome dessa manobra é chamada manobra de Tarnier. Então, o cara que inventou isso deu o nome de manobra de Tarnier, então ele bota a mão no abdômen inferior da paciente e mobiliza a apresentação, movimenta a apresentação. Mobilizando a apresentação, eu vou ver se tem saída de líquido amniótico pelo canal cervical. Geralmente, se estiver rota, vai escoar líquido, a gente vai conseguir visualizar. Evitar toque, né? Porque na verdade, o toque é evitado, não é que seja proibido, igual está aí, deve evitar, porque ele diminui o período de latência e aumenta o risco de infecção. O que é período de latência? É o período entre a ruptura da bolsa e o início do trabalho de parto. Às vezes eu quero fazer um corticoide, eu quero um tempinho mais para eu poder esperar para que esse feto entre em trabalho de parto, caso as condições permitam, né? Se ele não tiver, se não tiver nenhum sinal de infecção, eu não vou ficar induzindo, se tiver uma idade, a gente vai ver a idade que a gente pode induzir, qual é a conduta em cada idade, mas a gente deve evitar toque e diminuir, para evitar esse período de latência. Eu quero diminuir o período de latência, o toque. O que eu faço? Se eu ficar tocando, eu vou estar estimulando contração e aí vai entrar em trabalho de parto. E além disso, eu vou levar micro-organismo para a cavidade e com isso eu vou contaminar a cavidade uterina, levando micro-organismo para cima, levando uma infecção intraminiótica. A gente já falou anteriormente, né, está repetindo aqui, cristalização do muco cervical em aspecto arboriforme ou folha de samambaia, e eu pego aquele líquido, boto numa lâmina de microscópio, né, boto na lâmina, esfrego o líquido com um cotonete, pego um isqueiro, flamo, vou no microscopia óptica e vou olhar. O que eu vejo? Folha de samambaia. Se eu não tiver experiência, eu peço para a moça do laboratório, a funcionária, como muitos fazem, às vezes que a gente pega, vai lá e fala com fulana lá no laboratório. Aí a pessoa vai lá e ela olha e ela fala para vocês, vem cá, vou te mostrar, dá um tapinha, senta aí, tá vendo ali, ó? Ajeita objetiva e você vai conseguir ver a cristalização em folha de samambaia. Então, o líquido amniótico cristaliza. E tem uma sensibilidade mais ou menos de 85% a 98% de sensibilidade. Aí, uma foto com ausência de cristalização do muco cervical pós-secagem, no momento microscopia de 40 vezes, né? Só tem algumas bactérias, milhares de bactérias espalhadas por aí. Esses pontinhos são bactérias, uns grumos. Aqui não, aqui o padrão de cristalização do líquido amniótico. É isso que a gente consegue ver após secagem espontânea, uma microscopia de 40 vezes folha de samambaia. Quando a gente tem dificuldade, a gente vai no laboratório e pede para funcionário do laboratório farmacêutico, o bioquímico, o técnico de laboratório, enfim, quem tiver numa sala com microscópio, nós temos isso no hospital, pede para ajudar a gente caso a gente não consiga. E eles conseguem ver essa imagem, falam, olha só, senta aqui, tá vendo aqui? Viu aí? E aí a gente consegue ver essa imagem. Fechou o diagnóstico, amniorrex prematuro. O papel de nitrazina eu falei para vocês já, né? Determinação do pH acima de 6,5, sugestivo de ruptura, uma vez que o meio vaginal é ácido de 3,8 até 4,2 e o pH do líquido amniótico é alcalina, de 7 a 7,5. Eu coloco no fundo de saco, onde tem líquido, e tem que tomar cuidado com falso positivo, por vaginose, tricomonas, às vezes tem presença de sangue, sabão, urina, que também é alcalina, ou sêmen, pode dar falso positivo sim, o papel de nitrazina. Mas com a devida experiência, com certeza, a gente consegue fazer. A gente tinha até uns dias atrás um serviço e a gente estava fazendo. Tem guardado lá no ambulatório da GO, nós temos um tubo com esse material aí para fazer pesquisa em papel de nitrazina. Vocês em breve irão estar fazendo quando tiver alguma bolsa rota e quiserem ver, a gente faz. Mas o mais comum é a gente fazer cristalização do líquido cervical. A gente quase não utiliza o papel de nitrazina, mas a gente tem lá no ambulatório. Aqui a fitinha, né? Você vai colocar, vai avaliar o pH. Esse pH verde aí a mancha verde indica um pH alcalino. Então, se ele está verde,
vamos pegar de 7, 7,5, igual eu falei para vocês anteriormente, que eu mostrei os tubinhos. Se tiver verde, aquela hora eu mostrei 2 tubinhos, 5, 7. Se tiver verdinho, pronto, deu verdinho aqui, ó, ficou verde, nem precisa medir lá no coisa. Então vamos comparar para ver o pH, eu comparo lá no meu vidro os valores, tá verde. É 7, provavelmente é líquido amniótico. Esse teste de laneta, coloca-se uma gota da amostra do líquido amniótico na lâmina de vidro e aquece por 1 minuto. Após a secagem do material, nós vamos ver a tonalidade. Se for líquido amniótico, ele adquire a tonalidade branca. E se for marrom, é muco cervical, como na foto a seguir. Então, o teste de laneta, na parte superior, não acontece nada, né? Eu coloco uma gota, olha lá, coloca-se uma gota da amostra em lâmina de vidro e aquece por 1 minuto. Mas eu vou colocar uma gota do reagente, tá? E aí eu misturo. E aí eu vou aquecer. E se for branco, é muco cervical. Se ficar marrom, com a mistura, né, que chama teste de laneta, eu vou dizer que é compatível com o líquido amniótico. No teste de laneta, lâmina superior representa líquido amniótico branco e em marrom, falei o contrário, né? É muco cervical. A primeira vez eu falei correto e inverti, tá bom? Então, branco, líquido amniótico, marrom, muco cervical, tá? Teste de laneta. Esse nós não dispomos no hospital. Tem uma Missuri, que a gente quase não usa em consequência do preço, né? Eu não coloquei aqui para vocês, mas se vocês verem algum dia, tem um chamado a Missuri. Tem um mais simples, né? São os elementos fetais em secreção vaginal. A presença de linalonge e células da epiderme fetal, que a gente pega esse material e quando trata, né, com azul do Nilo, a gente fala que são presença de células orangilófilas. Elas ficam alaranjadas. Também dá o diagnóstico de bolsa rota. A alfa-fetoproteína, que é produzida em grande quantidade pelo rim do feto, está em grande quantidade presente no líquido amniótico e não está presente no muco cervical. Se eu pesquisei alfa-fetoproteína desse material que está sendo eliminado, eu fecho o diagnóstico de perda de líquido amniótico. Se achei alfa-fetoproteína. Por quê? No canal cervical eu não tenho que achar, no muco cervical eu não tenho que achar alfa-fetoproteína. A alfa-fetoproteína está no líquido amniótico. E quem produz é o rim do feto. Se eu pesquisei alfa-fetoproteína deu positivo, fala a favor de ruptura prematura de membranas ou possivelmente, né, é o que nós estamos investigando, ruptura prematura de membranas. No ultrassom, eu vou ver a diminuição de líquido amniótico, também serve para certificar a idade gestacional e afastar possível malformação fetal. Aqui eu medindo os bolsões, né, o feto, esse mais escuro à esquerda, onde tem, parece a cabeça fetal, parece um feto sentado, a parte anterior não dá para afirmar com certeza, mas você tem um bolsão cheio de líquido amniótico aí, tá? O prognóstico. Um terço das mulheres, né, das gestantes com ruptura, desenvolve sérias infecções, por exemplo, coreoamnionites, endometrite e septicemia. É lógico que isso vai depender do período de latência, o período que você vai ficar esperando e na fase que aconteceu a ruptura. O paciente pode evoluir para sepse e às vezes até óbito intrauterino. Além do óbito fetal intrauterino, óbito materno por septicemia pode acontecer sim. Os RNs são extremamente vulneráveis, evoluem com síndrome de angústia respiratória, hemorragia interventricular, leucomalácia periventricular e outras sequelas neurológicas também, enterocolite necrotizante. A gente já falou sobre DPP, prolapso de cordão. A oligomia precoce severa pode associar a hipoplasia pulmonar, a gente falou, pode levar a sequência de Potter, né, o Potter-like, com deformidade facial, crescimento intrauterino restrito e deformidade de membros inferiores, como pé torto congênito. A gente falou isso na aula de oligodramia hoje. Então, mas aí nós estamos falando aqui de oligodramia em consequência de amniorrex prematura. O nosso lá a gente falou como amniorrex prematura como fator de risco para oligodramia, mas existem outros fatores no qual a gente disse hoje de manhã. E como prometido, a aula foi convertida, eu vou colocar no YouTube assim que converter essa também e vou mandar para a nossa coordenadora mais tarde, ela vai passar o link para vocês. Espero que eu consiga isso ainda hoje.
O prognóstico. Pode ter infecção, sim, infecção. Infecção de que maneira? Ascendente, tanto para a mãe quanto para o feto, e evolui até com septicemia, como a gente viu ali. Acidentes no parto. Acidente no parto, o principal é o prolapso de cordão. Se está aberto, as membranas estão... o canal cervical está aberto, o cordão pode herniar pelo canal cervical. Então, acidentes do parto, risco de prolapso de cordão. Compressão de cordão, novamente, né, por falta de líquido. O feto contra a musculatura uterina, comprimir, entrar em sofrimento fetal, como está embaixo já, ele faz uma hipóxia e entra em sofrimento fetal. E o próprio asfixia. Aí ainda, dependendo do tempo que você fica com essa bolsa rota aguardando a maturação pulmonar desse feto, você pode até perder ele. Por quê? Porque o pulmão não vai expandir, vai ter uma hipoplasia pulmonar, a chamada sequência de Potter, que a gente viu que acontece na oligodramina hoje de manhã. Hipoplasia pulmonar, hiperflexão de mãos, deformidade óssea, deformidade facial, pé torto, né? Sequência de Potter. Então, ele não evolui, o pulmão dele não expande. E, com certeza, tem risco aumentar de culminar e terminar por operação cesariana. Infecção do líquido amniótico e das membranas fetais ocorre durante, o pai está repetindo esse slide, durante ou após o parto, eu não tinha prestado atenção nisso. É uma coreominonite, em consequência da bacteriúria materna, pode sim levar a infecção de parede pós-cesárea, com deiscência e abscesso de parede, pode evoluir com septicemia fetal e materna, pneumonia para o feto, meningite neonatal, complicações de parto pré-termo, associada a infecções ascendentes. O quadro clínico, a paciente geralmente tem febre que 38 graus Celsius, taquicardia, maior que 110 a frequência cardíaca, o útero é doloroso e o líquido amniótico tem aspecto purulento e fétido, na coreominonite. O tratamento, quando eu tenho coreominonite, a interrupção imediata, né, indica interrupção imediata da gestação. A gente faz ampicilina 2 gramas IV de 6 em 6 horas, associado a gentamicina, então 1,5 grama quilo. Na verdade, é de 3 a 5 miligramas quilo, de 8 em 8 horas, IV. E a gente acrescenta, sim, faz o esquema tríplice, acrescenta clindamicina 900 miligramas IV, de 8 em 8 horas. Quando eu vou interromper a gestação, eu entro com esse esquema terapêutico de clinda, amp e genta, e dou um certo tempo, coloco a paciente na sala e resolvo. E mantenho o esquema terapêutico por 7 dias e acompanho a evolução clínica da paciente através do meu leucograma, do meu PCR e do meu VHS. Então, a conduta vai depender do quê? Eu vou operar ou não essa paciente, se ela está de bolsa rota, por exemplo, com 30 semanas. Depende do quê? De presença ou não de infecção. Se ela tiver uma infecção por uma bactéria que eu sei que pode causar septicemia, eu vou ficar esperando o quê? Eu vou entrar com antibiótico e vou resolver. Depende, sim, da idade gestacional, como eu falei para vocês. Tem conduta ativa. Está com 37 semanas e bolsa rota. Indução do parto ou cesariana. Está com 34 semanas. O ideal, acima de 34 semanas, é indução do parto ou cesariana. Menor que 34, a gente vai avaliar a vitalidade fetal e as condições, se tem infecção ou não, para ver se a gente vai induzir ou não. Presença ou não de trabalho de parto. Se tiver em trabalho de parto, em bolsa rota, não se faz corte, não se faz tocólise. Eu não vou fazer medicamento para evitar que esse parto evolua, eu vou deixar evoluir. Se está de bolsa rota e em trabalho de parto, né, é porque tem alguma coisa. Entrou em trabalho de parto, eu não vou ficar esperando, senão eu vou acabar perdendo esse feto. Então, deixa evoluir. Então, os exames, a gente já falou sobre o ultrassom, vou falar sobre o hemograma. No hemograma, se houver infecção, é lógico que a gente vai ter uma leucocitose com leucócitos acima de 5.000 e presença de desvio para a esquerda, ter aumento de polimórfico nuclear, principalmente de bastonete. PCR elevado, geralmente acima de 12, às vezes 60 ou mais, se tiver infecção. O VHS estará elevado. Eu vou pedir um exame de urina 1, aí não é urinal, é urina 1, ou EAS, como vocês dizem. Uma urinocultura com antibiograma, né, para avaliar, colhido por sonda, para avaliar se tem infecção urinária associada. Faz-se um swab do canal cervical e um swab retal. A finalidade de colher esse material é para pesquisar estreptococcus do grupo B.
Vou fazer uma monitorização do estado fetal e do trabalho de parto. Se por acaso entrar em trabalho de parto, vou avaliar o estado do feto. Esse feto, eu posso deixar ele evoluir em trabalho de parto normal? Ele vai sobreviver se eu esperar mais 6 ou 8 horas para ele nascer? Ou eu tenho que intervir de ser por cesariana agora? Então, eu tenho que monitorizar o estado do feto. Se o feto estiver bem, tudo bem. Se esse hemograma PCR VHS estiver alterado, tem infecção, antibiótico, terapia e interrupção da gestação. Se estiver em trabalho de parto, avaliar a situação fetal. Conduta, então, em gestações a termo. Maior que 37, como eu já disse para vocês, indução imediata do parto. Se o colo estiver fechado, eu falei que ruptura prematura é antes de entrar em trabalho de parto. Eu vou induzir com misoprostol ou ocitocina. Se eu induzir rápido, né, tá, termo, eu tenho menor incidência de infecção materna, vai nascer logo, eu não vou ter complicação. Entre 34 e 36 semanas, eu tenho sim um bom prognóstico, então geralmente a gente induz acima de 34 semanas. Tem melhor resultado do que as condutas conservadoras. Mas a conduta pode ser conservadora? Eu posso até esperar, né? Mas é melhor induzir com misoprostol ou ocitocina. Eu terei um melhor prognóstico do que eu ficar aguardando. Já está com 34 semanas, vou ficar esperando o quê? Né? Entre gestações, entre 24 e 34 semanas, sim, eu posso ter conduta expectante. O prolongamento da gestação traz benefícios como a diminuição da morbidade neonatal relacionada à prematuridade. Entretanto, eu vou ter que acompanhar o volume de líquido amniótico com ultrassonografia. Está em adraminia, olha, vou ficar esperando o quê? Né? Então, o risco é maior. Está em adraminia, oligodramina, não tem líquido nenhum, meu hemograma está alterado, eu tenho uma leucocitose, eu tenho desvio para a esquerda, eu tenho PCR elevado, eu tenho VHS elevado, eu vou ficar fazendo expectante o quê? Você sabe aquilo que a gente vai esperar disso, né? Uma grande complicação, tanto materna quanto fetal. E a complicação primeira, se eu resolver, eu estou expectando o quê? A infecção, né? Então, é alterado meu exame. A expectante. Mas se eu resolver, por exemplo, operar um paciente com 28 semanas, eu sei que a morbidade dessa paciente com 28 semanas, desse feto, é maior do que um com 34. Mas se tudo estiver bem, não tiver sinal de infecção, tiver um pouquinho de líquido, os exames estiverem normais, eu não estou fazendo nenhum antibiótico, eu não estou fazendo, assim, não estou prejudicando a paciente, eu estou acompanhando ela diário, eu posso esperar até 34, a literatura diz que sim. Então, a conduta é sua. Se você fizer conduta expectante, a gente tem que arcar com as nossas consequências depois, tá? Mas o que você fala sobre 24 e 34? Depende das condições do feto e das condições maternas e dos meus exames laboratoriais. Alterou o padrão do meu hemograma, do meu PCR, meu VHS, está tudo alterado, vou ficar esperando o quê? Uma endometrite, uma septicemia? Não, eu vou resolver. De preferência, se ele tiver cefálico, via baixa, vou induzir. E se as condições assim permitirem. Se tiver pélvico, de preferência, via alta, porque a cabeça do feto prematuro é maior em relação ao corpo. Se ele tiver pélvico, possivelmente eu tenho risco de fazer uma cabeça derradeira, aí a gente interrompe por cesariana. Mas se tiver infecção, indica-se interrupção imediata. Antibiótico terapia e interrupção. Não vai ficar esperando complicar mais do que já está complicado. Critérios para interromper a gestação. Acima de 34 é igual à indução. Entrou em trabalho de parto espontâneo, deixa evoluir. Tem sinais de comprometimento fetal. Se tiver em trabalho de parto espontâneo com dilatação avançada, parto normal. Se tiver risco para o feto, cesariana. Tem sinais de infecção, tem hipertermia, útero doloroso, odor vaginal desagradável, taquicardia, leucocitose. Vou fazer o quê? Vou ter que antibiótico terapia e interrupção. Os exames estão aí, que a gente já viu, né? Hemograma, PCR, VHS, a gente tem os outros que a gente viu anteriormente. O exame da cervix, se eu vou ver o exame especular, eu posso sim observar líquido amniótico de aspecto purulento. A conduta, quando eu quero prevenir infecção decidual ascendente e prolongar a gravidez e reduzir as taxas de infecção neonatal e de morbidade associada à prematuridade, eu faço sim, como está no Resende, vocês podem procurar se for achar esse esquema aí. Ampicilina 2-GV de 6 em 6 horas, num período de 48 horas, ou estearato de eritromicina 500 mg de 6 em 6 horas por 48 horas, associada a 1 grama de azitromicina, dose única. A azitromicina teria que estar lá em cima com a ampicilina.
Está no terceiro item, mas teria que estar lá em cima, tá? E a amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas, ou estearate de eritromicina de 8 em 8 horas por 5 dias. Então, eu uso ampicilina com azitromicina. Faço por 48 horas a ampicilina. Azitromicina 1 grama dose única. Depois associo a amoxicilina, a partir daí, né? Depois de 48 horas, a amoxicilina via oral, de 8 em 8 horas, num período de 5 dias. A gente faz isso para prevenir infecção tecidual, né? Uma conduta conservadora. Eu vou ficar esperando mais um pouquinho. Quando a gente faz isso, a gente quer esperar que dá mais um prazo para amenizar essa morbidade, essa prematuridade desse feto, caso não haja, né, nenhum sinal de infecção. Então a gente usa esse esquema aí e acompanha com hemograma, PCR e VHS de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, conforme a rotina do serviço. Em gestações entre 24 e 34 semanas, sem sinais de infecção materna, o emprego de corticoide reduz a morbidade e mortalidade. Então, a gente faz aquele esquema de antibiótico lá atrás, vocês viram, ampicilina, ampicilina no período de 48 horas e 1 grama de azitromicina, o estearate de eritromicina, e depois eu faço a amoxicilina 5 dias. E aí eu faço, sim, corticoide, o Celestone Soluspan, 12 mg dia, no intervalo de 24 horas. Então, eu estou querendo prorrogar esse período de latência, eu quero deixar um pouco, que evolua um pouco mais essa gestação. E aí, reduzindo a mortalidade neonatal. Se não houver infecção, é tranquilo. Agora, se houver infecção, não tem jeito. Está escrito aí, na ausência de sinais de infecção materna e fetal. Agora, se tiver infecção materna ou fetal, eu não vou ficar esperando. É resolutivo. Gestação inferior a 24 semanas. Se ela tem menos de 24 semanas, o risco tem um risco elevado, sim, de infecção materna, de morte neonatal, de lesão neurológica grave. Deve ser discutido com a família a possibilidade de indução do parto. É lógico, você tem que conversar de maneira correta, né? Saber esclarecer, falar termos que a pessoa entenda, porque muitas vezes nossos pacientes, a gente usa alguns termos que eles não entendem. Então, quanto tem vida, tem esperança, sim, está vivo. Mas está, por exemplo, com bolsa rota, com 21 semanas, perdendo líquido. Possivelmente, esse feto vai à morte, né, vai morrer intrauterino, ou ainda vai ter uma infecção ascendente, que pode levar uma endometrite nessa paciente. E essa endometrite poderá levar, se você ficar esperando muito tempo, a levar uma septicemia materna, com morte fetal e ainda perca materna. Então, discutir bem com a família a possibilidade de indução. Se a família não quiser, o respeito, né? A gente deve respeitar a vontade do paciente e deixar evoluir acompanhar, né, a evolução, fazendo exame seriado, sonografia seriada, hemograma, PCR, VHS, e deixar com que o quadro evolui. Agora, na vigência de infecção, chamar o familiar, infelizmente não tem jeito, tem infecção, temos que resolver para o bem do feto, que tem uma chance, né, de sobrevida ainda, né, se tiver, por exemplo, 24 semanas, e para evitar que ocorra uma endometrite materna, uma infecção materna, uma septicemia, até mesmo complicações maiores como DPP, como ruptura uterina em consequência do próprio DPP pela hipertonia uterina, como ruptura de bexiga, se a paciente teve uma cesariana anterior e tem infecção ascendente colonizada por uma determinada bactéria que é multiresistente ou que o tratamento foi empírico, não foi feito adequado, o paciente poderá, sim, complicar os dois na mão de vocês. Além da morte neonatal, ainda tem um problema no risco da infecção materna. Então, a gente tem que ponderar bastante isso, saber conversar com a família. Vocês veem que quando chega lá no hospital, a gente conversa, a gente não induz. A gente conversa com a família e fala sobre os riscos, que provavelmente não vai evoluir, que tem consequências que podem ser não aquelas que a gente espera, que é a melhor consequência, mas dificilmente a gente induz e as pessoas, elas deixam esperar. E a gente já sabe, geralmente vai a óbito, chega com 21, fica duas semanas lá, 3 semanas no serviço onde eu trabalhei, eu já vi isso. Então, acaba tendo alguma complicação, o paciente tem que fazer maior tempo de antibioterapia, maior período de internação hospitalar, né? E, enfim, mas tem que ser bem conversado, porque se houver complicação, a gente aqui tem que resolver, é a gente que vai ser questionado por que não orientou, por que não fez, ou ainda o paciente vai alegar que não sabia
que você não comentou, você não falou para ele que tinha risco de infecção, que a paciente estava colonizada, por exemplo, um Streptococcus do grupo B, você tratou sim com penicilina, você fez a sua parte. Ou a paciente tinha, por exemplo, uma serrátia, tinha um herpes genital ativo que o seu colega internou o paciente, deixou o paciente internado 3 semanas e não tratou, e você chegou lá, a complicação estava te aguardando. Então, eu falo por experiência do tempo que eu trabalho, e falo por o que está na literatura. Se vocês forem ler, vocês vão ver isso que eu estou falando para vocês. No Jorge Rezende, vocês vão conseguir a bibliografia, acho que está embaixo, acho que é o último slide. Ah, não, é isso mesmo, é o último slide. Então, vocês podem procurar no Rezende. Esse Rezende é uma edição mais antiga, não mudei porque estava na aula, que foi me fornecida pelo professor Aranda. Era uma aula do professor Carlos Antônio Montenegro, juntamente com o professor doutor Jorge Rezende. E tem no manual de gestação de alto risco alguns assuntos aí pertinentes, né? E todos as outras literaturas são literaturas complementares que vocês podem fazer para melhor entender, caso não tenham entendido. Também podem me perguntar aí no chat que está aberto, muito embora eu não tenha muita experiência aqui, mas eu vou responder. Alguém tem alguma pergunta, pode escrever embaixo aí, está aberto o chat. Gente, eu respondo e posteriormente, estando junto novamente, eu espero que em breve, né, a gente discuta, como a gente sempre discutiu, os assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, na enfermaria, no ambulatório, nos nossos bate-papos, nos nossos rounds lá. Então, eu espero que isso acabe logo. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem... tem um caso clínico à frente para a gente discutir. Eu fiz um caso clínico só, que eu achei que não, assim, poderia ter colocado, tem um outro, tem 2 ou 3, mas aí a gente discute depois em sala de aula, né, no ambulatório, na enfermaria, no centro de estudos. Tem mais coisas sobre mais 2 casos clínicos, mas para não ficar tão estendido. Alguém quer perguntar alguma coisa, pode escrever no chat aí que eu respondo. Carol? Renata? E quem que está aqui? (17 pessoas. Alguém quer perguntar alguma coisa? É só colocar no chat aí, gente. Se não quiserem, tudo bem. Dara, com o microfone fechado. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse caso clínico aqui e vocês vão responder. Embaixo tem uns questionamentos, algumas perguntas, e vocês vão dizer o que vocês acham. Espero que vocês participem, né? Tem 17 alunos aí. Então, é um caso clínico de uma gestante de 30 anos, gesta 3, uma cesárea 12 anos, um aborto, realizou 3 consultas de pré-natal até 18 semanas. Vocês sabem quantas consultas de pré-natal uma gestante deve realizar, né, no mínimo. Acompanhada pelo seu médico pré-natalista, quando constatou que possuía óleo graminídeo em consequência de bolsa rota, agora com 19 semanas. Então, ela, com 18 semanas acompanhada do seu pré-natalista, constatou que a paciente agora, né, ela tinha 18, agora com 19 semanas, bolsa rota. Vocês sabem que bolsa rota, amniorrex prematura, a definição de amniorrex prematura, é acima de 20 semanas. Menor que 20 semanas é igual a abortamento. Então, 18 semanas, segundo a literatura médica, o que é abortamento por definição? É a interrupção da gravidez com feto pesando menos que meio quilo, ou 20, ou até 22 semanas. Se estava com bolsa rota com 18 semanas, e seria mesmo que feto vivo, você teria que conversar sobre o nosso último slide. Possibilidade de interrupção devido aos riscos. Mesmo uma gravidez com 18 semanas perdendo o líquido com seu pré-natalista, com bolsa rota, não conversa com o familiar, não orienta, não explica a paciente sobre os riscos. Então, com 19 semanas, ele viu que estava de bolsa rota, encaminhou ao hospital de referência para tratamento. O que aconteceu? A paciente procurou o hospital de referência de risco na 24ª semana, em razão do estado crítico da gravidez. É lógico, ela estava de bolsa rota, perdendo líquido, possivelmente colonizado por algum micro-organismo, já chegou com a draminia. Então, chegou no hospital, embora com feto vivo, com 24 semanas de gestação.
De acordo com a literatura médica acerca do procedimento a ser observado em consequência do diagnóstico de óligo severa em consequência de miniorrex prematuro, em gestante de 19 semanas, isso foi visto de acordo com o prontuário, no dia da internação, né, a paciente, o prontuário está a mais, tá? Não tem prontuário não, é um caso clínico. De acordo com o prontuário, no dia da internação foi realizado toque vaginal. Então, uma pessoa que internou assim, na 24ª semana, o paciente foi internado, o médico relatou com 24 semanas que foi feito toque, né, vaginal. Vocês viram que deve fazer esse exame especular de maneira asséptica e evitar toque. Para quê? Para evitar de estar levando mais micro-organismo para o canal cervical. Colheu sim o suave da secreção vaginal, não colheu da região, não pediu da região anal, mas se faz suave anal e vaginal, né, para a gente avaliar a presença de Streptococcus grupo B. E a paciente relatava quadro de dor e cólicas. O resultado do suave era colonizado por suave vaginal, deu Serratia, né, uma bactéria, e Klebsiella. E ainda a paciente tinha um herpes genital ativo. Você sabe que o herpes genital ativo deve ser tratado com um antirretroviral. Vocês sabem quais são os esquemas que a gente já falou isso na aula de pré-natal, como é que a gente trata se o paciente tiver herpes genital ativo e quantos dias a gente trata o herpes genital. Né? Então, é mais um fator de risco para o paciente evoluir mal, evoluir com septicemia e endometrite. Então, a paciente apresentava vaginose bacteriana em uso de metronidazol creme. No período do seu período de internação, foram realizados vários toques, né? O colo permanecia fechado. É relevante lembrar que havia colonização por serrátia e herpes genital, além da Klebsiella, que deixaria um quadro ainda mais grave, uma vez que poderá haver ascensão desse micro-organismo, evoluindo com endometrite, infecção do útero, do músculo interno, né, a parte interna do endométrio, e musculatura uterina. Isso está citado no livro do Rezende, na 12ª edição, na página 507, vocês podem ler esse assunto para complementar a dinâmica do quadro clínico. Fragilizando ainda mais as fibras musculares. E, além disso, lá em cima está dizendo que a paciente tinha uma cesárea prévia, não fala, fala 12 anos. O paciente tinha uma cesárea prévia, uma cicatriz cirúrgica pregressa, prévia. Fatores que culminam por complicação, né? Uma bactéria de difícil tratamento e multiresistente. A bactéria em questão aí é a Serratia, a Klebsiella, então é de difícil tratamento. E foi realizada terapia empírica sem tratamento para o herpes genital. Então, tratar de maneira empírica a Serratia e a Klebsiella, e não houve tratamento para o herpes genital. Então, piorou e agravou mais ainda o quadro em consequência de um fator, né, que poderia ter sido, talvez, de acordo com o quadro clínico, melhor elucidado em relação ao pré-natalista, em relação ao feto e a paciente, em relação ao familiar. Aí a gente tem que ver nosso penúltimo slide lá, onde fala em gestações com bolsa rota menor de 24 semanas, quais seriam as melhores condutas. Então, a gente vem aqui e... Cadê a pergunta? Qual o possível diagnóstico? Quais os possíveis diagnósticos? Já fala que estava perdendo líquido. É abortamento ou é amniorrex prematura? Menor de 20 semanas é aborto. Só que a paciente voltou ao hospital com 24 semanas. Com 19 semanas ela teve o diagnóstico de bolsa rota. Ela tinha oligodramia, evidenciado por ultrassonografia. Então, qual o possível diagnóstico? Responde aí no chat, gente. Vocês não estão me ouvindo, não? Alô? Muito bem, Dália. Coreominonite. Ela tinha um diagnóstico, então, inicial de amniorrex prematura, posteriormente evoluiu com coreominonite. Pode escrever, gente. Não vou falar o nome de vocês, não. Coreominonite, cursando com amniorrex prematura, evoluindo com coreominonite. Mas poderia evoluir com septicemia? Pelo tempo? Sim, poderia.
Quais exames, então, eu vou solicitar para essa minha paciente? Você internou essa paciente, você estava comigo, chegou a paciente, não essa, mas uma outra que tenha chego lá com 26 semanas, com feto viável, rompeu a bolsa agora, e eu preciso saber se ela tem infecção ou não, porque ela é moradora de zona rural, ela nem sabia o que era perda de líquido amniótico, ela tem assim, uma condição socioeconômica um pouco mais desavantajada, tem um nível sociointelectual menor, e é corretíssimo. Então, eu vou pedir, a princípio, além dos outros exames das outras, sorologia, um hemograma completo, para eu saber. Por que eu quero saber? Por que eu peço hemograma completo? O que eu quero ver? Vamos, gente, hemograma. Leucocitose, desvio para a esquerda, aumento de polinorfo-nuclear, principalmente de bastão, além de neutrófilos, né? E o VHS, possivelmente, LN específico, ele estará aumentado, e o PCR também aumentado, então eu tenho um desvio para a esquerda. Muito bem. Aí, sim, tem desvio. O que eu vou fazer, então? Tem 26 para 27 semanas, eu já fiz meu corticoide, eu pedi hoje, mas o laboratório demorou um pouquinho para entregar o resultado hoje, eu não tenho, eu dei o tempo de eu fazer a segunda dose de antibiótico, já de corticoide para maturar meu pulmão, eu fiz meus 24 miligramas por exemplo, Celestone Soluspan, e ela entrou com 26 semanas, hoje ela está com 26 semanas e 2 dias, eu sei que tem sinal de infecção, eu já fiz meu esquema de antibiótico lá, já fiz ampicilina de 6 em 6 por 48, fiz azitromicina, já comecei com amoxicilina. Eu posso avaliar de que outra maneira, eu espero mais, não espero, interrompo, depende de quê? Vamos, gente. Acabei de falar ali atrás. Depende da idade gestacional. Vou esperar mais um pouquinho, então, se estiver evoluindo bem, mas eu tenho infecção. Toda vez que eu tiver uma leucocitose com desvio de esquerda, podemos interromper nesse caso. Sim, vou induzir, caso tenha, vai depender das condições do feto, se ele aguenta uma indução. Se ele tiver pélvico, eu vou fazer cesariana porque eu tenho risco de cabeça derradeiro. O feto prematuro ele tem a cabeça maior que o corpo. Tem risco de cabeça derradeira e eu vou ter que degolar esse feto. Solicito aviso ao UTI neonatal, solicito vaga, converso com o pediatra e vamos interromper a gestação com antibiótico-terapia pertinente ao caso. Vamos tratar com pracorio-minionite. Então, como é que é o tratamento para coreominionite? Vocês lembram lá atrás? Qual é a dose da clindamicina mesmo? 900 miligramas de 8 em 8 horas de clindamicina, associado. Isso. Associado a quê? O que mais que eu uso com clindamicina? Pode ser, a MOX, tá bem, tudo bem. A gente pode fazer esse esquema, mas eu vou interromper, eu sei que tem coraminonite associado. Genta, clinda, muito bem, ampicilina 1 grama de 6 em 6, gentamicina 3 a 5 miligramas quilo de 8 em 8, clindamicina 900 miligramas dia. Excelente. É isso aí, gente. Tá, beleza. E ainda vou pedir outros exames, como sorologia, tipagem sanguínea, VDRL, anti-HIV, se necessário, né? Se necessário, não, a gente pede isso na internação. E sempre, VDRL e anti-HIV na internação sempre, tá? E se não tiver tipagem sanguínea, eu tenho que saber para prevenir possível doença hemolítica perinatal numa gestação futura, né? Então, quais são as complicações para a mãe? O que pode acontecer com a mãe? Com o quadro que vocês disseram, lá tinha uma aminorex prematura que evoluiu com coriominonite. O que pode acontecer com a mãe? Septicemia. A sepse pode levar, já está lá embaixo na última questão, né? Nesse caso, a letra F, pode levar a coagulação intravascular disseminada em consequência. Vocês sabem que, sim, pode levar a sepse para a mãe e para o feto. A gente vai chegar lá embaixo. Muito bem, tá tranquilo, é isso aí. Pode levar, sim, a sepsemia. O que você acha de consulta, de 3 consultas, pré-natal até 18 semanas? Está mais ou menos adequado, né? Depende de quando ela começou, porque eu falei para vocês, pela Organização Mundial de Saúde, nós preconiza, pela OMS, 7 consultas, pelo Ministério da Saúde, 6 consultas. Então, com 18 semanas, ela fez 3 consultas, ela foi uma vez por mês lá no pré-natal, vamos supor que ela tenha começado com 6, 7 semanas, ela fez 3 consultas e espera-se que com 30 semanas, 32, ela já tenha, caso a evolução tivesse evoluído,
realizado todas as suas consultas. Então, o que vocês acham das consultas? Está adequado? Vamos para baixo. Toque vaginal que está escrito no quadro clínico, realizou múltiplos toques. É recomendado para o caso? Olha só, consultas são mensais até 28 semanas ou até 32. E existem autores que dizem que deve ser mensais até 28, mas a grande maioria fala que deve ser mensal até 32 semanas. Mensal não, mensal, tá certo, mensal até 32 semanas, quinzenais de 32 a 36 semanas e semanal a partir de 36 semanas até o nascimento. Outros autores dizem que a partir mensal até 28 semanas, depois quinzenal até 36, depois semanal até o nascimento. Vamos ficar com a 32, tá? Mensal até 32 semanas, quinzenal depois de 32 até 36, e o que é não aí? Não entendi. Então, mensal até 36, quinzenal até 36, entendi. Quinzenal até 36 e semanal. É lógico que a gente vai individualizar de acordo com cada paciente. O toque vaginal não é recomendado. Por que não é recomendado? Você está perdendo o líquido, tem bactéria. Porque eu vou colonizar, né? Vou causar o quadro do diagnóstico que vocês deram lá em cima. Bactéria ascendente, infecção, não vou fazer toque. Então, já responderam por quê. Lá na própria descrição clínica, vou levar uma flora ascendente, vai contaminar o paciente, vai piorar o quadro, eu vou fazer exame especular, caso eu tenha que fazer, eu vou fazer exame especular. É o mais recomendado. Lá no próprio texto diz assim, e está escrito na literatura que eu dei para vocês, tem a página que 507, 12ª edição do Resende, não me lembro direito, está atrás ali, no caso clínico. A fragilização das fibras uterinas em consequência de cicatriz uterina por cesárea prévia e amniorrex prematura podem evoluir com descolamento prematuro de placenta. Isso vocês sabem. A amniorrex prematura esvaziou a cavidade, a placenta vai ficar meio que querendo se soltar dali. Então, sim, hoje a gente já falou que quando eu tenho um oligomia por amniorrex prematura, eu posso ter, sim, um descolamento prematuro de placenta. Aí, esse DPP, pela própria hipertonia uterina, o útero contraiu, já tinha uma fragilidade na matriz uterina. Aonde? Onde a paciente teve um corte há 12 anos, que estava lá no início do caso clínico. Naquele local, eu tenho uma fragilidade das fibras. A paciente está colonizada. Ela tem uma ruptura prematura de membranas e uma corioamnionite. Infeccionou, né, subiu a bactéria, colonizou o feto e, além disso, pode evoluir com endometrite. E, além disso, o DPP. Esse DPP vai fazer uma hipertonia uterina. A hipertonia uterina pode levar à ruptura uterina e, se por acaso, na cesariana anterior, o cirurgião elevou a bexiga, descolou, abaixou. Quando ele suturou, se ele levou a bexiga um pouco mais alto, está em cima da cicatriz, aquela própria hipertonia uterina que ocorre no DPP, que pode levar também, pode levar à ruptura uterina e ruptura de bexiga? Por exemplo? Pode responder, gente. Se estiver errado, eu não vou obrigar. Sim, pode, claro que pode. Você tem fragilidade da fibra uterina em consequência de uma cicatriz prévia e de uma infecção que fragilizou, colonizou. Pode levar a DPP, igual vocês viram na aula de manhã, esse DPP por hipertonia uterina, uma fragilidade de matriz, ruptura uterina. Eu suturei e levei a bexiga lá em cima. A bexiga está suturada. Quando rompeu o útero, rompi a bexiga da paciente também. Pode acontecer. Eu rompi, não, rompeu-se, né? E a conduta na ruptura uterina, do DPP, depende. Vocês lembram da conduta na ruptura uterina, qual é? O que ocorre com o feto quando a gente tem sinal de ruptura uterina? DPP, o descolamento prematuro. Já descolou a placenta, já deu hemorragia, o paciente está sangrando. Descolei a placenta. Agora eu já sei que rompeu o útero também, porque eu abri a cavidade e vi lá o feto. Eu vi. Mas se eu não tivesse visto, como que é o nome daquele sinal que a gente vê na ruptura uterina? Que eu sinto crepitação, apalpação. Lembra da aula de ruptura uterina de vocês? Quando eu toco o colo, se o colo estiver aberto, se ela estiver em trabalho de parto, tem um sinal, o colo está aberto, subida da apresentação. Quando eu palpo o abdômen da paciente, eu sinto uma crepitação,
tem o nome do sinal. Como é que é o nome do sinal da crepitação da ruptura uterina? Claro, o quê? Crepitação. Efizema subcutâneo com crepitação. Sinal de quem? Sinal de Clark. Esqueceu, Carol? É sinal de Clark, tá? Então não esquece mais. Crepitação. Ruptura uterina você sente como se tivesse um efizema subcutâneo. Sinal de Clark. C-L-A-R-K. Clark, sinal de Clark. E a subida da apresentação ou toque, caso estivesse em trabalho de parto, como é que é o nome? Sinal de Rassens, com H. Escreve Rassens, sinal de Rassens. E aí, as condições da minha conduta frente ao quadro de DPP, ruptura uterina e ruptura de bexiga, vai depender do quê? Das condições. Vai depender, tranquilo. Na subida da apresentação é sinal de Rassens. Sinal de Clark, efizema subcutâneo. E o feto fica livre, você vai palpar as partes fetais, né? Então, o feto fica livre na cavidade abdominal. Você consegue palpar as partes fetais. Sinal de Clark, não esquece isso mais, tá? E aí, a minha conduta frente ao meu diagnóstico de DPP, se teve DPP, sangrou. Eu vou ter que fazer transfusão, o quê? Eu tenho que passar sangue, não vou? Romper o útero, romper a bexiga. Eu tenho que fazer o quê? Tem que dar água para o paciente? Não, gente. A gente vai fazer transfusão sanguínea. Passar plasma, expansor de volume. Então, transfusão sanguínea. A ruptura uterina depende do local da ruptura. Lembra? Se a ruptura for linear, se tiver possibilidade de eu suturar esse útero contrair, e não tiver nenhum sinal de hemorragia, nem de útero de Cavalier, vocês lembram o que é o útero de Cavalier, né? É aquele útero que fica preto, escurecido, infiltrado. Isso, ruptura pode ser parcial ou completa. Então, se ela for parcial ou se ela for completa, se ela for linear, se ela rompeu em cima da cicatriz, eu posso aproveitar sim, porque o útero pode contrair quando você suturar. Mas se tiver sinal de útero de Cavalier ou Cavalier, né, como se diz, você sabe o que é útero de Cavalier, né? Lembram disso? Da aula de DPP? Sim, é aquele útero que fica escurecido, enegrecido, infiltrado, que não contrai, que às vezes a gente faz um belincho para tentar salvar o útero, às vezes dá certo e às vezes não dá, a gente tem que partir para a esterectomia. Então, com certeza. Então, o útero de Cavalier é aquele útero de cor escurecida, enegrecido, que não contrai. Então, se ele não contrai e eu faço um belinche e não dá certo, em consequência do risco de hemorragia, eu posso fazer sim uma esterectomia, eu posso partir para a esterectomia para salvar a vida da paciente. Mas se por acaso a ruptura for parcial ou se for linear, o que eu vou fazer? Eu vou suturar, se não tiver infiltração nesse DPP, eu vou suturar. O problema é que essa paciente tem uma coriomielonite e infecção. E aí eu posso ter uma outra complicação, né? Mas aí, vamos para a ruptura de bexiga, eu suturei a bexiga, beleza, tranquilo. Suturei o útero, e o útero contraiu, eu não fiz esterectomia, vamos supor. Só que a paciente tinha uma infecção, tinha coriomielonite. E o útero contraiu, mas eu não sabia que ela tinha coriomielonite, né? Então, ela pode evoluir com septicemia e coagulação intravascular disseminada em consequência da hemorragia que ela teve no DPP? Sim, pode. Pode evoluir, sim, com hemorragia e com CIVD, como todos vocês sabem. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aberto a perguntas. Acho que vocês estão muito bem, estão respondendo direitinho aí o que eu estou perguntando. Só esqueceram do sinal de Clark e sinal de Rassens. Possivelmente, orientar que ela não engravide de novo, por risco de ruptura uterina. E, se possível, vai conversar com a família. É lógico que você não vai fazer uma laqueadura, porque laqueadura sem autorização é crime. Então, tem que ter, sim, na laqueadura tubária, uma autorização assinada por 2 médicos. O laudo deve ser preenchido 60 dias antes do parto ou depois, nunca no parto. Não sei com o intuito de salvar a vida da paciente, mas nesse caso, não seria o caso nosso aqui, né? Então, a lei proíbe que se faça laqueadura sem autorização do cônjuge ou da paciente, né? No caso da gestante ou de quem está sendo submetido ao procedimento. Lembrar que existe uma chance de recanalização. Então, toda vez que vocês forem preencher algum documento pedindo laqueadura tubária,
ou solicitando planejamento familiar para alguém, lembrar que nem vasectomia é 100% seguro. O risco de recanalização da vasectomia, segundo a literatura médica em vigor, varia de 0,1 a 0,14% nos 2 primeiros anos, e a laqueadura tubária de 0,14 até 0,5% segundo o Novak, e segundo Freitas, eu não me lembro direito a página, mas acho que é a página 160, a sexta ou sétima edição, ele diz que é de 0,14 a 0,4%. E existem alguns trabalhos dizendo isso nos 2 primeiros anos. Então, a chance de engravidar nos 2 primeiros anos de recanalização pode acontecer, de acordo com a literatura médica vigente. Eu já vou explicar o porquê que isso pode acontecer. E ainda, independente da técnica utilizada, né? Pomeroy, Parkland, Pitchard, existem várias técnicas aí, né, na literatura. Mas independente da técnica, pode recanalizar, sim, pode resolver uma recanalização, uma possibilidade de 0,15 até 0,5% nos 2 primeiros anos. Por isso que você manda o paciente assinar aquele termo dizendo que ele está ciente, que ele concorda com o procedimento e que ele sabe que sim, tem possibilidade de gravidez de 0,5% em 2 anos e tem trabalhos dizendo que num período de 10 anos a probabilidade de recanalização chega em torno de 1,9%. No caso de laqueadura tubária. Então, ser bem sucinto quando vocês forem preencher, principalmente quem for fazer ginecologia aí, os colegas da turma aí, quando for pedirem, né, para atentarem à lei do planejamento familiar, a lei 9.206, não me lembro direito, mas eu creio que é isso, 9.206 de 96, na época do Fernando Henrique Cardoso, sancionado pelo José de Alencar, que tem vários parágrafos lá, a lembrar sempre desse, para orientar o paciente de vocês que tem risco. Isso que você colocou em relação à ruptura uterina, sim, evitar de engravidar novamente, porque possivelmente onde você estuda tem risco, sim, de romper se ela entrar em trabalho de parto, pode haver uma ruptura uterina. Por que rompe? Existe um trabalho aí, internacional, que eu tive acesso, a trompa está edemaciada, então ela está grossa, né? Num período, por exemplo, se for uma laqueadura eletiva, mas numa cesariana, por exemplo. Então, ela está edemaciada, tá? E ela tem múltiplos vasos. Se você fizer um Pomeroy, você vai dobrar a trompa, tirar um pedaço aqui e aqui. Tirou. Técnica Pomeroy, está na literatura, pode ser feito. Acontece que a própria pressão por regurgitação sanguínea, o útero está grande, está acima da síntese pública, ele começa a contrair. Você cauterizou os vasos, você deu o seu ponto, você amarrou a ponta da trompa lá, você deu o seu nó direitinho, você fez sua sutura, mas pela própria pressão, pela contração uterina, pode sim haver uma fístula naquele local, tubo peritoneal. E ainda do outro lado também pode recanalizar, segundo a literatura. Então, eu li no trabalho, eu até entendi. Pela própria pressão, o sangue reflui. Lembra da teoria da regurgitação da endometriose de Simpson? O sangue reflui através da trompa, da tuba, faz uma pressão ali. Dependendo da situação, da fisiologia do doente, cada paciente é um paciente. Cada um, o que é bom para mim, pode não ser bom para o meu vizinho, né? Então, tem probabilidade, sim, de recanalização tubária. Então, lembrar sempre isso, gente. Quando for fazer, já mudei o assunto aqui, né? Do que eu estava falando, fui falar de laqueadura tubária. Mas vocês fiquem atentos, sejam vocês mesmos. Toda vez, conselho assim, eu sempre procuro não estar dando conselho, porque conselho às vezes a gente se extrapa no nosso conselho, mas toda vez que vocês te acharem, estiver diante de um doente de vocês, que tem que fazer um procedimento cirúrgico, se discuta com seu colega se estiver de plantão, se for você que tomar a decisão, não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que fazer. Vocês não pensam, façam, tá? Ajam, não deixe o pior acontecer. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, estou à disposição e agradeço aos que estão presentes, aos que estão me ouvindo agora à tarde e os que não puderam participar, também numa próxima oportunidade, possivelmente eles verão no YouTube que o link será disponibilizado a eles e posteriormente nós estaremos juntos conversando sobre os diversos assuntos no nosso ambulatório, na nossa enfermaria e no nosso centro cirúrgico. E nos nossos rounds aí no centro de estudos. Agradeço a vocês todos, gente. Muito boa tarde. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Será disponibilizado no Zoom, no Zoom não, pela plataforma Zoom, no YouTube, tá bom? O nosso assunto, o nosso bate-papo aqui.
Tá? Muito obrigado por vocês terem participado. Obrigado pela participação de todos. Foi excelente, tá bom? Assim, excelente a participação de vocês em relação aos comentários aí, aquilo que vocês responderam em relação, né, aos nossos diagnósticos, as complicações. A semana que vem, na terça-feira, estaremos juntos de novo, né? Estaremos todos nós juntos às 10 da manhã e às 2 horas da tarde. Eu não me lembro qual é o tema, mas eu vou ver se eu consigo enviar algum material no Ava. Eu vou mandar para a Aranda para que ele coloque no Ava para mim, porque eu não sei mexer no Ava, não tem a senha lá, ele tem uma senha que ele falou que ele coloca e você manda para ele. E aí, para vocês poderem ler alguns assuntos referentes à semana que vem. Tá bom, gente? Boa tarde a todos.